Mushoku Tensei é uma daquelas séries que parecem simples por fora e vai ficando mais absurda conforme você presta atenção. E hoje a gente vai falar sobre alguns fatos sobre ela, que a maioria das pessoas simplesmente não sabe. Não é teoria nem opinião, é fato. Vem comigo. Um estúdio de animação criado exclusivamente pra ele. Cara, isso aqui já é absurdo. O estúdio Bind, estúdio responsável pela animação de Mushoku Tensei, não existia antes de novembro de 2018. Ele foi criado do zero, como uma joint venture entre a White Fox, que é o mesmo estúdio de ReZero Stan Gates. E o motivo da criação foi um só: adaptar Mushoku Tensei do começo ao fim, do jeito certo, sem pressa e sem corte de orçamento. O CEO da Egg Firm, Nobuhiro Osawa, chegou a declarar publicamente em janeiro de 2021 que ele literalmente construiu um novo estúdio de animação do zero só pra esse projeto. Não contratou um estúdio existente, ele construiu um do zero, com capital registrada de 5 milhões de ienes. Tudo só pra uma light novel, gente. A própria Egg Firm explicou a lógica disso em 2019. Eles precisavam de um sistema que permitisse avançar com o projeto de forma contínua, de longo prazo e sistemática. Em outras palavras, eles queriam garantir que ninguém interrompesse a produção no meio do caminho, porque tinha outro anime mais urgente ou coisas do tipo pra entregar. Pra contextualizar o tamanho disso, a maioria dos animes é produzida em estúdios que sempre estão fazendo várias séries ao mesmo tempo, equilibrando prazos, equipes e orçamentos. Mushoku Tensei tem um estúdio só pra ele, e o resultado é bem consistente. A animação tá muito acima da média do mercado, especialmente nos combates e nas cenas de magia, exatamente porque esse foi o plano desde o início. Idiomas fictícios criados do zero. Cara, a maioria dos animes e sekais resolve o problema de línguas diferentes de um jeito muito simples. Todo mundo fala japonês e pronto. Talvez alguém fale com um sotaque diferente pra dar charme, mas é basicamente tudo igual. Mushoku Tensei não fez isso. No mundo da série, chamado de Mundo dos Seis Lados, existem raças diferentes em continentes diferentes, e essas raças falam línguas genuinamente diferentes entre si. E quando eles decidiram adaptar isso pro anime, a produção foi muito além de simplesmente inventar palavras aleatórias pra ficar exótico. Eles criaram idiomas fictícios funcionais, com gramática fonética e vocabulário próprio. Os três principais são a língua do deus demônio, falada pelas raças demoníacas do continente demônio, a língua do deus besta, usado pelas raças bestas, né, os meio-humanos, demi-humanos, e a língua humana, que é o equivalente ao idioma comum dos humanos. E ainda tem a língua do deus combate, falada pelos habitantes do continente de Begarit, que o próprio Deus descreve na light novel como uma mistura de inglês com alemão. Fãs dedicados já mapearam parte do alfabeto da língua demoníaca, identificando correspondências com caracteres baseados no Zulu. Não é aleatório. E os dubladores tiveram que aprender a pronunciar e atuar nesses idiomas. Não é só decorar sons estranhos, é entregar emoção e, acima de tudo, uma língua que não existe. Deus não é um herói escolhido pra salvar o mundo. Esse aqui é o fato que mais surpreende quem tá acostumado com isekais padrão. E também o que mais define Mushoku Tensei como diferente do resto. Deus não é escolhido. Não tem profecia sobre ele não chegou naquele universo pra salvar todo mundo. Ele chegou porque foi atropelado por um caminhão e alguma anomalia espiritual jogou ele por acidente ali. Literalmente por acidente. O verdadeiro protagonista da guerra de milênios contra Hitogami, o deus humano, que é o grande antagonista por trás de tudo, é o Orsted, o deus dragão. Orsted é o cara com a profecia. O Orsted é que revive repetidas vezes ao longo dos séculos, tentando mudar o destino do mundo. O deus existe na história de Orsted como uma peça importante, mas não como o centro. E aqui tá o que torna genuinamente interessante. O objetivo de Deus nunca foi salvar o mundo. O objetivo dele desde o primeiro capítulo até o último é aproveitar sua segunda chance, construir uma família, tratar bem as pessoas que ele ama e morrer sem se arrepender. É exatamente o oposto do que aconteceu na sua vida passada. Ele acaba salvando muita gente pelo caminho. Ele acaba sendo uma peça fundamental em enormes coisas, enormes descobertas. Mas isso tudo é consequência de quem ele escolhe ser no dia a dia, e não de uma missão que o universo colocou nos ombros dele. Essa distinção parece pequena, mas muda completamente o tipo de história que Mushoku Tensei é. O mundo é apenas a casca de um cubo destruído. Tá, se prepara, porque esse fato da lore faz a cabeça das pessoas girarem da primeira vez que elas ouvem. O mundo onde a história acontece é chamado de Mundo de Seis Lados. Esse nome não é à toa. No passado distante não existia um mundo, existiam seis, cada um separado com suas próprias raças e culturas, unidas como a face de um cubo mágico gigantesco. O mundo dos dragões, demônios, bestas, do céu, do mar e humano. 6 faces, um cubo. E o Hitogami destruiu 5 desses mundos. O que sobrou, o que a gente chama de o mundo de Mushoku Tensei, hoje é apenas fragmento central
do mundo humano que residiu no meio dessas ruínas do cubo. As outras raças, dragões, demônios, bestas, elas existem nesse fragmento porque foram parar lá junto quando tudo desmoronou. É como se você explodisse um cubo e no centro sobrou um pedaço, e todo mundo simplesmente só foi viver nesse pedaço. E o Hitogami simplesmente está manipulando guerras há milênios nesse fragmento do mundo sobrevivente, para garantir que a reconstrução do cubo nunca aconteça, porque se acontecer, ele perde o controle. A lógica científica por trás da magia sem encantamento. Uma das habilidades mais marcantes do Rudeus é o encantamento silencioso, a capacidade de lançar feitiços sem precisar falar nenhuma palavra. Na maioria dos sistemas de magia de anime, isso seria apresentado como um talento raro e misterioso, um dom especial que o protagonista tem porque é especial. Mushoku Tensei não faz isso, ele dá uma explicação que usa neuroplasticidade cerebral como base, e isso é o que torna tão curioso. Rudeus começou a manipular mana aos 3 anos de idade, e aqui tá o ponto: o cérebro humano na infância está em estado de alta plasticidade, moldando conexões neurais de acordo com o que é praticado. Quando Rudeus passou a trabalhar com fluxo de mana desde bebê, o cérebro dele criou conexões diretamente entre intenção e energia mágica, sem precisar de uma âncora verbal para conseguir fazer as magias, ou seja, ele não precisa. Adultos não conseguem aprender o encantamento silencioso porque o cérebro adulto já perdeu essa janela de plasticidade. A fala de feitiço não é um ritual mágico, é uma âncora cognitiva, uma ferramenta de foco para um sistema nervoso que não foi treinado desde cedo para operar sem ela. Se remover a âncora de um adulto, ele perde o controle do feitiço. Removendo a âncora de alguém que nunca precisou dela, não acontece nada. É a mesma razão pela qual uma criança aprende um idioma diferente muito mais facilmente. O medo real do cabelo verde da Sylph. A Sylph é uma das personagens mais queridas da série. Ela tem um detalhe na infância que a maioria das pessoas assiste sem entender o peso real do que tá acontecendo. Ela foi rejeitada pela vida inteira por causa do cabelo verde. Isso não é só crueldade sem motivo. No mundo de Mushoku Tensei, o cabelo verde brilhante é um traço genético mais associado ao Laplace, o deus demônio, que quase exterminou a humanidade na Grande Guerra. Laplace não foi um vilão da história de Nar. Foi uma entidade que conduziu uma guerra de extermínios em uma escala civilizacional. Milhões de mortes, culturas destruídas, um nível de trauma coletivo que ficou gravado na memória histórica daquele mundo por gerações. E para as pessoas comuns de uma vila, cara, ver uma criança de cabelo verde brilhante era o equivalente a ver um símbolo genérico de um monstro histórico aparecendo na forma de uma criança. O medo não era irracional, dentro da lógica do mundo deles. O que torna isso ainda mais pesado é que a Sylph não tem absolutamente nada a ver com Laplace. Ela é só uma criança normal que nasceu com as características genéticas específicas e foi punida socialmente por isso a vida inteira, até o Rudeus aparecer e simplesmente não ligar para a cor do cabelo dela. Esse detalhe é pequeno e diz muita coisa sobre Mushoku Tensei. Nada existe sem lore por baixo. O pai da fórmula do Isekai moderno. E pra fechar, o fato mais importante de todos e o que gera mais debate toda vez que alguém menciona, Mushoku Tensei começou com uma web novel, 22 de novembro de 2012, publicado no site Shousetsuka ni Narou. E durante os anos de serialização, ele foi repetidamente a obra mais popular do site. Não tava no topo, às vezes. Era um padrão de preferência que funcionava naquela plataforma. E quase tudo que você reconhece como Isekai moderno foi estabelecido ou popularizado por essa série. O atropelamento de Caminhão-san como evento de morte que inicia geralmente um Isekai, a reencarnação como bebê, com a consciência de um adulto intacta, a infância que a gente acompanha em tempo real sem pular direito quando o personagem tá mais forte, o sistema de classe de magia, progressão gradual, tudo que você assistiu nos últimos 10 anos bebe diretamente ou indiretamente da mesma fonte, Mushoku Tensei. Isso não significa que Mushoku Tensei inventou Isekai, não, longe disso. O gênero já existia antes, mas essa web novel de 2012 que estabeleceu a fórmula que a indústria copiou por décadas inteiras. É o tipo de obra que definiu o que é o gênero hoje, mesmo que muita gente que consome Isekai nem saiba o nome dela. A adaptação do anime chegou em 2021, quase 10 anos depois de terem escrito os textos originais. E mesmo com uma década de atraso, a qualidade da produção, a profundidade do material fizeram a série se destacar no mercado, que já estava muito saturado de isekais, baseado justamente nas fórmulas que ela mesma criou, o que é no mínimo irônico, do jeito mais satisfatório possível, né? Se você gostou desse vídeo e quer ver mais, clica no vídeo que tá na tela agora, porque a gente só tá começando.